pessoa precisa cozinhar, porque se ela não cozinhar, ela vai ficar refém de alimentos ultraprocessados, né? Então, essa alimentação saudável, que é caracterizada por uma refeição com alimentos de verdade, que é comida de verdade, só ocorre se alguém cozinhar, né? Não tem como transferir isso para uma indústria que vai fazer um produto alimentício ultraprocessado. O assunto é tão sério que eu pedi reforços. Eu quero te mostrar um trecho do papo que eu bati com a Patrícia Jaime, professora titular de nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP. A Patrícia é também vice-coordenadora científica do NUPENS, o Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde, que é parceiro científico do Panelinha. Vamos ver? Patrícia, em termos populacionais, o que acontece com as populações quando as pessoas vão se afastando da cozinha? A alimentação saudável é muito mais do que a ingestão de nutrientes, né? Ela envolve a combinação de vários alimentos e envolve também a relação que as pessoas têm com a comida e com esse entorno, esse contexto da cozinha, da partilha das refeições, do estar com outras pessoas. Então, quando a gente começa a substituir a comida de verdade pelos alimentos ultraprocessados, a gente não altera só a qualidade do que a gente está consumindo, mas a gente também modifica os nossos comportamentos, os nossos hábitos em relação à alimentação. Então, muda a forma como a gente come, muda o contexto onde a gente come, não é mais sentado à mesa, pode ser, por exemplo, sentado no sofá, em frente à televisão. Muda a companhia, a gente passa a comer muito mais sozinho, sem compartilhar desse momento da alimentação com outras pessoas. Então, pode parecer que é só uma questão de quantidade de um nutriente X ou Y, mas é muito mais do que isso. O que eu ia te perguntar logo na sequência tem a ver com o que você começou a falar, porque a gente fala muito em comida de verdade, mas comida de verdade não se refere somente à qualidade dos alimentos, tem a ver também com o jeito que a gente come, né? Então, qual é o problema de uma pessoa resolver que vai todo dia almoçar um iogurte? Porque o iogurte natural é uma comida saudável. Sim, porque a gente, no campo da alimentação e da nutrição, tem um conceito super importante que é de refeição. A refeição é essa combinação de alimentos, né? E ela não é uma combinação aleatória, ela ocorre por uma questão de disponibilidade de alimentos que tem em determinado território, mas ela também ocorre pela cultura daquele local, né? E isso está muito arraigado aos nossos hábitos, aos nossos comportamentos. Então, para nós, brasileiros, café da manhã tem uma característica, o almoço tem uma característica, o feijão tem uma característica, e o PF é o que dá identidade a essas grandes refeições brasileiras, para a maioria. Não significa que a gente vai comer toda a grande refeição o PF, mas ele é uma rotina que nos dá segurança, aconchego, nos permite organizar a preparação e o preparo dos alimentos. É muito curioso esse conceito de padrão alimentar tradicional, porque quando a gente vive no país e come todos os dias aquela comida, a gente não se dá conta de que não é à toa que tem essa combinação, por exemplo, do arroz com feijão, as hortaliças e a carne, né? Eu tive uma experiência, uma sorte na vida que muito mocinha eu fui para o Japão e ali eu me dei conta, sem saber o termo certo, que o jeito que a gente come no Brasil é muito diferente, por exemplo, do jeito que se come no Japão. Então eu estava num hotel e acordei de manhã, falei, vou tomar um café da manhã com café, leite, pão, geleia, frutas, que é mais ou menos o que a gente come, pelo menos aqui em São Paulo, né? Cada região do Brasil tem o seu jeitão de tomar café. E eu desci pro restaurante e o café da manhã no Japão é chá, arroz, peixe, legumes, né? E aquilo para mim foi um choque. E eu acho uma coisa muito interessante como aqui no Brasil a gente não se dá conta de que a gente tem uma dieta fantástica, tão boa quanto a mediterrânea, por exemplo, e talvez até melhor para quem está no Brasil, porque leva em consideração os alimentos que a gente tem aqui no país, né?
É exatamente isso. A gente tem uma composição de um padrão alimentar. Se a gente considera em especial essas 3 grandes refeições, o café da manhã, o almoço e o jantar, que ele é muito saudável, ele agrega uma grande diversidade de grupos alimentares. Quando a gente altera esse padrão alimentar, a gente introduz os alimentos ultraprocessados que a gente não pode classificar em nenhum dos grupos alimentares que são os tradicionais, né? Isso vai perdendo a qualidade da alimentação, mas também vai perdendo essa nossa identidade em relação ao padrão alimentar, o que nos dá uma sensação de pertencimento, né? É interessante observar que quando a gente muda o hábito de compra e de preparo de alimentos, como tem acontecido, por exemplo, nesse momento da quarentena, e começa a comprar alimentos prontos, a gente começa a desestruturar esses padrões de refeições, né? Uhum. Então, por isso cozinhar em casa ele é importante, inclusive para nos garantir uma manutenção de um padrão alimentar que tínhamos até alguns meses atrás. Uhum. Porque se a gente considera que o Brasil ainda tem um conjunto de espaços fora do domicílio, as padarias, os restaurantes aquilo, que nos permitem de alguma forma reproduzir esse padrão alimentar tradicional, né? Quando a gente não tem acesso a esses outros equipamentos, restaurantes, para compra de refeição num padrão tradicional, e a gente quer manter esse consumo de uma refeição adequada, a gente precisa necessariamente cozinhar em casa, né? Porque dificilmente uma refeição que foi adquirida num delivery, ela vai conseguir alcançar essa qualidade de combinação de alimentos que a gente tem tradicionalmente. Fora que tá claríssimo, acho que para todo mundo que entrou na cozinha e fez arroz, feijão, legumes, verduras, pouca carne, que a alimentação fica muito mais em conta se você come comida de verdade, né? Na comparação com só comer comida ultraprocessada ou ficar refém do aplicativo de delivery. Acho que as vantagens são várias, né? Uma alimentação que ela fica mais barata, eu acho que tem um reencontro com o prazer de cozinhar, né? O significado do que é a comida nas nossas vidas. Tem uma melhora da qualidade nutricional dessa refeição. E eu acho que tem um componente super interessante que é a variedade, né, Rita? Com alguns alimentos básicos, o arroz e o feijão, você mudando as hortaliças, se você come carne, você muda a carne. Se você faz uma sobremesa diferente, se você tem uma simples técnica de corte diferente do legume, isso é uma refeição nova, né? E que a gente dificilmente vai conseguir reproduzir isso, ou então vai ter que gastar muito dinheiro para ter uma variedade tão grande como a gente teria com sabor e qualidade desses alimentos consumidos, né? Esses dias eu vi uma propaganda de um delivery que estava entregando PFs. Tem 3, 4 tipos de PFs para entregar na casa das pessoas. Um era arroz, feijão, linguiça e batata. Então, só nesse primeiro a gente já vê assim que tem uma questão de um desentendimento do que é um PF tradicional, que necessariamente ou tem o chuchu refogado, a cenourinha ralada, não é? Tem sempre, o nosso jeito de comer brasileiro sempre incluiu muitas hortaliças que são os legumes e as verduras, né? E de uns tempos para cá, acho que até em função dessa quebra do padrão, né? Quer dizer, a gente passa a comer sanduíche no lugar do jantar, começa a não tomar café da manhã, na hora do almoço, muitas vezes come alguma coisinha meio rápido assim e não faz uma refeição direitinho. Enfim, a gente até passa a esquecer como deve ser um PF saudável, né? E quando é uma receita tão simples, né? Quando a gente vai ter basicamente o arroz e o feijão, e se você não ficar com a monotonia, você pode mudar o tipo de feijão, você pode fazer um arroz com um tempero diferente, uma forma de apresentação. Fora isso, né? As especiarias, as ervas, os temperos naturais que a gente vai variando e dando um sabor completamente diferente pro feijão, pro arroz, né? E que é uma base, né? E a partir disso você combina com
a salada, para quem gosta de consumir hortaliças cruas, né, que é tão importante, são fontes de fibra, então a gente precisa incorporar ter uma tradição de uma entrada, e os legumes cozidos, né? E para quem come carne também você consumir. Estava mencionando a qualidade da alimentação do brasileiro, né? Do nosso padrão alimentar. A dieta do brasileiro, no padrão tradicional, ela é muito saudável. Seria necessário reduzir só 2 aspectos nessa alimentação para a gente dizer que ela seria uma alimentação muito ideal, né? Uma é a gente consumir um pouquinho menos de açúcar. E isso, se a gente foge do padrão tradicional, os estudos têm mostrado que o risco de consumir mais açúcar ocorre quando você foge desse padrão tradicional, quando você substitui por lanches. Então, o segundo aspecto que a gente pode melhorar no padrão alimentar do brasileiro é reduzir o consumo de carnes, que é bem acima do recomendado. Mas essa melhora do padrão, ela se dá basicamente pela constituição de uma refeição tradicional, porque na hora que a gente for consumir o PF, eu tenho outros grupos alimentares, como o arroz, o feijão, as hortaliças, né, os tubérculos, as raízes, e que elas ocupam uma participação grande nessa refeição, nesse prato, né, e mais facilmente a gente reduz o consumo de carnes. E não o contrário, né? Substituindo, por exemplo, por um lanche que vai ser como um sanduíche, que você tem uma participação muito grande da carne. Agora, olha que interessante, a gente está conversando aqui sobre as vantagens do PF, e que são muitas, são inúmeras, a gente nem falou assim da praticidade, mas tudo isso que a gente está falando só é possível quando a pessoa sabe cozinhar, né? Se ela não sabe cozinhar, fica muito difícil de conseguir manter uma alimentação saudável, né? E são técnicas muito básicas, né? A gente não está falando aqui de uma cozinha, que é de uma alta cozinha, da cozinha gourmet. Estou falando de técnicas que são técnicas que qualquer pessoa deveria saber, as crianças deveriam ser ensinadas, né? A gente comenta muito sobre a importância do desenvolvimento de habilidades culinárias como uma transmissão, inclusive, geracional, e que isso pudesse ser, por exemplo, ensinado nas escolas e não só de uma família para outra, né? Então, isso faz com que as pessoas tenham autonomia, que elas consigam produzir suas refeições, que elas consigam, inclusive, identificar o que elas precisam ter na sua própria casa para ter um hábito alimentar saudável, né? Que a sua casa seja um espaço promotor da saúde, né? E que há o ditado, né, que a cozinha é o coração da casa. E eu diria que a cozinha é o espaço mais promotor da saúde que se pode ter num domicílio. Sem dúvida, a cozinha é o espaço mais promotor da saúde que se tem num domicílio. Muito legal isso. É uma lição, né? Isso já é uma lição. Patrícia, em 20 anos do Panelinha, eu acompanhei nem sei quantos modismos nutricionais. E muitas vezes as pessoas nem se dão conta de que elas estão impactadas pela indústria de ultraprocessados, que uma hora quer que você tire a gordura, na outra quer que você reduza o carboidrato, na outra quer que você tire o carboidrato, na outra quer que você tire o glúten, e daí lança um monte de produtos sem glúten, sem carboidrato, sem gordura, sem açúcar, e assim vai. Mas eu realmente acho que as pessoas não percebem o tanto que essa indústria de ultraprocessados acaba regendo o entendimento delas sobre o que é alimentação saudável, sobre o que é alimentação. Como é que isso funciona? Como é que esse mecanismo funciona? São tantas estratégias, né? Eu acho que um primeiro aspecto é a publicidade direta, é a propaganda dos produtos, que vão destacando, por exemplo, praticidade, sabor, a hiperpalatabilidade desses alimentos. Mas tem uma outra dimensão que vai... Calma, hiperpalatabilidade. Vamos lá. Só pra gente traduzir. É porque é uma característica importante dos ultraprocessados, né? Que eles são hiperpalatáveis. Eles têm muito sal, muito açúcar, muita gordura e mais aditivos químicos. E, de fato, eles vão ficando hiperpalatáveis, né? Essa coisa assim que não é que é muito sabor. E isso pode parecer uma coisa boa, né? Quando você fala, nossa, é um hiperpalatável.
Parece até que é uma coisa boa. E uma característica do ultraprocessado muito forte é dele ser consumido isoladamente. Você come aquele biscoito, você consome aquela bebida, né? É diferente de uma refeição, eu mencionei o conceito, né? Na refeição, você tem uma combinação de alimentos. E com isso você vai fazendo um mosaico de sabores que vão se complementando, né? Ainda mais se você tem uma boa habilidade culinária e complementa esses sabores com condimentos, ervas especiais. Então, os nossos sensores gustativos, o cheiro, o paladar, eles são ativados por essa combinação de alimentos, numa refeição tradicional. O alimento ultraprocessado, ele tem que dar conta de tudo sozinho, porque ele quer se vender por si só, né? E a indústria utiliza estratégias que são estratégias de destacar sabores que nós, tradicionalmente, temos uma grande aceitação, como, por exemplo, do doce, do salgado, né? Que os nossos hábitos, assim, a gente biologicamente vai buscando essa satisfação nesses alimentos, nesses sabores, e além disso, ela coloca vários aditivos que são produzidos com a intenção de destacar esses sabores exacerbados desse alimento, né? Que de alguma forma eles vão tapeando os nossos sensores gustativos e a gente vai perdendo a nossa habilidade de perceber sutilezas no paladar, né? E são sutilezas que uma fruta vai ter, tendo açúcar da fruta, que eu vou ter um amargo de uma determinada hortaliça, né? E que quando eu tenho um padrão alimentar tradicional, eu consigo combinar essas muitas sutilezas e isso ser agradável para o nosso paladar. Dá para pensar, Patrícia, que à medida que a pessoa vai trocando a comida de verdade por ultraprocessados, né? Então, em vez de água, ela vai tomar refrigerante, em vez de fruta, ela vai comer um biscoito recheado ou uma barrinha de cereal bem doce, em vez de comida de verdade, ela vai comer nuggets, lasanha congelada, quer dizer, dá para a gente pensar que essa pessoa vai viciando o paladar dela nesses sabores que são tão potentes que a comida de verdade que faz bem, que vem da natureza, feita em casa, fica sem graça? Dá sim, porque o nosso paladar, ele é treinado, Rita. Ele não é... Ele tem, obviamente, as nossas capacidades biológicas de percepção, mas se isso é hiperativado, o nosso paladar ele passa a ser treinado por essa exposição, né? Então, se eu consumo alimentos que são alimentos ultraprocessados, com muita quantidade de sódio, com muita quantidade de açúcar, que tem um padrão de aditivos, onde aquela percepção de condimentos é sempre muito massificada, né? Os caldos, por exemplo, né? Os caldos de tempero, a gente compra, que são carnes pré-condimentadas, pré-temperadas. Então, eu tenho toda uma homogeneidade de estímulo gustativo que isso, de alguma forma, vicia as pessoas e faz com que elas percam a capacidade de perceber as sutilezas dos diferentes sabores, dos diferentes alimentos. Agora me explica, como que de repente, porque olha, a gente está em contato com muita gente, né, em função do Panelinha, como que de repente um monte de gente começa a querer receita de pão sem glúten, pizza sem glúten, e não é celíaco, não é uma questão de uma necessidade especial de alimentação. Como é que esses modismos surgem? Essa preocupação com a quantidade de glúten, carboidrato, o que seriam alimentos para fins especiais, que são importantes para quem tem necessidade alimentar especial. Mas como as pessoas que não têm essas necessidades começam a demandar esses alimentos, é porque teve toda uma comunicação sobre nutrição nas revistas de padrão de vida, de estilo de vida, né? Mas também teve uma produção do conhecimento muito centrada nos nutrientes, né? Destacando e não compreendendo a importância da alimentação nas suas diferentes dimensões e não só
visão mais reducionista, né, do papel de um determinado nutriente. Obviamente tem muita publicidade sobre isso, porque você começa a criar alimentos vilões, que são alimentos in natura ou minimamente processados, porque tem, por exemplo, glúten, eles passam a não ser alimentos saudáveis. E começam a ter os substitutos alimentares, né? E esses substitutos alimentares são produtos alimentícios, né? Tem uma marca, e eles vão ocupar esse espaço da alimentação tradicional. Só que a maioria das pessoas, elas não precisam desses alimentos, né? E há um paradoxo, porque ao mesmo tempo as pessoas que têm necessidades alimentares especiais, elas não conseguem ter a informação mais correta sobre os alimentos e a alimentação que elas precisam, né? Então, não é uma massificação do debate sobre alimentação sem glúten, sem lactose, que vai proteger quem tem necessidades alimentares especiais para ter uma alimentação mais saudável. Vou te fazer uma pergunta um pouco mais cabeça. Você acha que, de alguma forma, os seres humanos, ou pelo menos aqui no Ocidente, a gente tem alguma necessidade, assim, de querer, como que, customizar a nossa alimentação? Dizer assim, não, eu só posso comer isso ou aquilo, eu descobri que se eu tirar tal coisa da minha alimentação, a minha alimentação fica muito melhor. Você acha que tem uma coisa assim, no fundo, quando as pessoas vão buscando assim essas dietas muito personalizadas, tem uma coisa assim da pessoa querer se sentir muito especial, talvez? Acho que tem uma questão de uma individualização muito forte, né? Das pessoas acharem que elas são muito diferentes do contexto. Acho que, a gente tem vivido, acho que por gerações, um processo de pensar menos coletivamente. E quando eu falo pensar menos coletivamente, estou pensando assim, como é que é a alimentação de um coletivo de pessoas, né? Como é que é uma alimentação de uma população? Por que eu não posso fazer parte de um padrão coletivo de alimentação? Né? Mas eu acho que o que explica mais essa necessidade de encontrar uma dieta individual é uma abordagem muito medicalizante da alimentação, né? Então, já que você falou que é papo cabeça, então vamos lá. Tem estudiosos, né, que se debruçam sobre a questão da alimentação e na antropologia da alimentação e na filosofia, né? E é muito clássico a citação, que é a citação de faça do seu alimento o seu medicamento, né? Os professores nutricionistas adoram essa citação, né? Filosófica. Mas eu acho que ela provoca um profundo desserviço na agenda da promoção da alimentação adequada e saudável, porque medicamento, ele tem uma função, né? O medicamento, ele vai tratar uma doença num momento específico, né? E alimento não é medicamento. Alimento é cultura, alimento é vida, alimento é direito, né? Então, é hábito. E se eu começo a olhar o alimento dessa visão mais medicalizante, aí eu tenho que encontrar o princípio ativo, né? Eu vou ter que encontrar o que tem nesse alimento que vai fazer esse efeito milagroso da cura. Né? Isso não quer dizer que o alimento não tem um papel terapêutico, mas a gente não pode tratar alimento e medicamento como sinônimos. Ufa! Eu só tenho isso para te dizer, ufa! Porque quando você começa a buscar o princípio ativo, você esquece do prazer. E acima de tudo, comida tem que ter prazer, né? Tem que ter prazer não só na hora de comer, mas também na hora de preparar, na hora de envolver a família toda, né? A cozinha tem que ser um lugar quente, tem que ser o coração da casa, tem que ser um lugar de celebração, mesmo que pequenas celebrações. Vou aproveitar e vou entrar no projeto Cozinha a Quatro Mãos, porque muitas vezes as pessoas não se dão conta de que elas podem não cozinhar, porque elas estão sobrecarregando outra pessoa que está cuidando de toda a alimentação. Então é muito legal
nesse momento em que a gente ficou mais tempo em casa e que entendeu que o almoço, o jantar, o café da manhã, nada brota sozinho da mesa, né? Sendo comida de verdade. Tem alguém ali que pensou, fez as compras, armazenou, cozinhou a mais, né? Enfim, depois lavou a louça. E que não faz sentido nos dias de hoje que isso seja responsabilidade só da mulher, como sempre foi, não só no Brasil, né? Eu acho que essa é uma barreira importante, a sobrecarga do trabalho doméstico feminino relacionado à alimentação. Por isso que tantas mulheres, quase como um ato de tirar os sutiãs, né, de libertação feminina, elas decidiram, não quero mais cozinhar. Só que isso tem um peso, a gente paga um preço muito alto por esse ato de rebeldia e de libertação feminina, né? Que foi fundamental, né, no momento em que a cozinha era símbolo de confinamento, mas já estamos em outra fase. Eu acho que a gente consegue hoje refletir sobre isso, entender o processo histórico, né, entender que isso faz parte de uma desvalorização, inclusive, das próprias competências e habilidades femininas. Eu hoje busco honrar todas as mulheres da minha família que transmitiram para mim as suas habilidades culinárias, porque essa transmissão de conhecimentos e competências femininas que hoje precisam ser compartilhadas com os homens, né? Elas se mostram fundamentais para a saúde individual, para a saúde humana e para a saúde planetária, né? Então, que bom que as mulheres puderam ser guardiãs dessa capacidade de cozinhar, né? Essa sabedoria do cozinhar, e que acho que é o momento da humanidade de compartilhar essa sabedoria e que os homens entendam que eles precisam fazer parte desse processo, não só para igualdade de gênero, mas para promover a saúde humana e para promover a saúde planetária. Muito bom, Patrícia. Muito obrigada pelo papo. Olha, não foi um papo, foi uma aula. Demais, né? São tantos assuntos, tantas camadas. Tem a questão, né, da divisão de tarefas, da comida de verdade como forma de a gente manter não só a nossa saúde física, mas também melhorar a nossa rotina e com isso a nossa saúde mental, né? Que tanta gente tem falado sobre saúde mental. Só posso te agradecer demais e não vejo a hora da gente continuar essa conversa, porque tem muito assunto. Só me convidar, adoro. Tá bom. Beijos, Paty, beijos.